Daí meu pai, ele foi fazer uma escola de missões na Inglaterra, então começou a nossa ligação com a Inglaterra, sabe? A partir dali ele foi treinado como missionário lá, uma igreja batista em Londres. Ele, meu pai. E ali começou a nossa relação com a Inglaterra. Aí meu irmão, quando fez 18 anos, foi para lá, minha irmã também, e eu também seria isso. Aos 18 anos eu também iria para lá. Só que aos 13 para 14, meus 2 avós faleceram também, assim, 3 meses. Só eu morando em casa. Outro? Mano, minha avó morreu na minha frente, mano. Tipo assim, a gente passou mal, eu com meu avô, a gente colocou ela na cama, sentei no sofá, vi ela respirar pela última vez, assim. Meu Deus. Com 13 anos, assim. Meu Deus. Aí, velho, meu avô desesperado e 3 meses depois ele foi também. E daí, é aí que começa a parada. Que, tipo, tive um tempo fora, acho que isso eu nunca falei mesmo, porque eu sempre, cara, eu tive muitas experiências com Deus na infância, mano. Assim, tanto é que para voltar para Jesus, a minha lembrança foi sempre da infância, sabe? Só que quando aconteceu tudo isso e meu avô faleceu, eu falei, mano, eu vou fazer tudo o que falaram para eu não fazer até hoje. Deus não vai com a minha cara. Então, na mesma semana, pra você ter uma ideia, na mesma semana que meu avô faleceu, eu fui comprar cocaína. E meu pai nem sabe disso, ele você vai ficar chocado. Vai saber agora. Com 14 anos, velho. Realmente, porque foi uma parada de revolta, tá ligado? E fui, e começou, assim, a distância com Deus, entendeu? Já partiu de um lugar que, tipo, mano, não quero saber. Se Deus não vai com a minha cara, todo mundo que eu amo vai embora, tá ligado? Meus irmãos longe, minha família, tudo. E eu comecei a me distanciar e viver minha vida. Mas assim, a parada é a seguinte. Rolava um amor platônico com Jesus, entendeu? Rolava aquele amor platônico. Era tipo... Eu sabia que era verdade. Então, assim, todo culto eu chorava muito. Fazia reunião em casa. Aquele amor platônico é da parte dele, né? Não, tipo assim, não, mas eu... Sempre te amou, né? Não, ele tal, e eu ficava naquela. Só que eu não queria mais, eu queria curtir a vida, entendeu? Eu queria morrer, velho. Fiquei muito louco, assim, no sentido emocional, de tipo, não vou amar mais ninguém, a vida não tem sentido. Já juntou a adolescência com um monte de parada, e foi nessa. Aí eu fui morar na Itália, morei um tempo lá com uma família amiga do meu pai também, que meu pai ficava 6 meses, e fiquei 1 ano, fiquei 6 meses com meu pai, 6 meses sem, e fui pra Inglaterra. Nisso, teu pai já estava missionário? Já, sempre esteve, mano. Ele sempre esteve. Apesar de tudo que aconteceu, todo o sofrimento, ele nunca deixou, sempre foi apaixonado. E ele é minha grande inspiração no evangelho, sempre foi meu pai, mano, que me ensinou a fazer tudo o que eu faço. E daí, cara, o meu sonho era pra Inglaterra, tá ligado? Meu sonho era pra Inglaterra. E eu fui com 16. E lá na Inglaterra eu ia trabalhar, eu comecei a trabalhar e estudar. Eu deveria estudar, né? Mas na verdade eu só foi lá. Trabalhava. Ganhava um salário na sexta-feira, na segunda acabava, porque lá é semanal. Aí eu pensava, ganhei sexta-feira que vem eu vou ganhar de novo. Sextou toda na segunda já não tinha dinheiro nenhum. Então, e assim, mano. Então foi uma vida. Aí essa parte da minha vida foi distante de Deus. Sabe? Foi uma parte que eu realmente. Acho que foi a parte da minha vida que eu acho que eu passava alguns dias sem pensar em Deus. Entendeu? Tipo, Deus não passava na minha cabeça, assim. Tava fazendo minhas coisas. Curtindo a minha vida, indo pra muitas festas, ganhando meu dinheiro. Aí, mano, usando todo tipo de droga que você imaginar. Tipo, mano, você sentar pra falar de droga com quem usa droga, velho, os caras ficam chocados com o que eu já usei, entendeu? Tipo, mano, o bagulho era pesado, porque eu não tinha amor à vida, entendeu? Não tinha amor a nada. Pra mim, viver e morrer era a mesma coisa. Então, me afundei, mas foi muito rápido. Tecnicamente, você era sozinho no mundo. Velho, e assim... Mas aí... Não era sozinho, porque... Pra você, né? Pra mim, sim. Eu queria estar sozinho. Mas a figura do meu pai sempre foi muito presente, sabe? Meu pai foi muito sábio nisso tudo, mano. Ele foi, assim, um pai mesmo, sabe? Ele foi muito sábio e hoje eu falo com ele, que ele vai ouvindo um pouco as coisas, ele fala assim... tá. Cara, era só por fé em Deus. Eu cria que Deus faria alguma coisa. Mas esse seu desvio e envolvimento com drogas, na época, ele não sabia? Eu imagino que não. Eu imagino que não. Eu já não sei, tem que perguntar para ele. Eu imagino que não. E também, se soubesse, talvez não saberia que... Eu nunca, tipo, dizer que eu fui viciado em drogas... Não sei, mas eu gostava bastante de ficar louco, entendeu? Eu usava todo dia um pouquinho, mas não era tipo viciado. Assim, mas era uma anestesia, essa é a parada. Muitas pessoas não entendem, e eu acho que é por isso que eu gosto tanto de estar no meio dessas pessoas, porque é uma anestesia, uma realidade que você não suporta mais, entendeu? Eu não conseguia viversão. Viversão, pra mim, era muito ruim. Sei lá, mano, todas as revoltas e dores. Então, assim, ficar chapado era onde eu encontrava essa anestesia à realidade. Eu me anestesiava a essa realidade. Era naquele momento que eu achava que eu estava vivendo realmente.
Entendeu? Só que a manhã seguinte a ficar chapado era pior do que a noite anterior. Entendeu? Então você fica mais chapado e você fica mais louco. Então era constantemente você tentando se anestesiar para esquecer a realidade. Esquecer quem é você, esquecer seus problemas, esquecer a vida, esquecer tudo. Você se anestesia. E essa é a realidade com muitas pessoas lá, cara. Por exemplo, a Europa hoje, onde eu morava, em Londres, quase ninguém tinha pai e mãe. É uma parada que já não existe mais. A Inglaterra quase não existe uma família tradicional mais. Caramba. Entendeu? É muito comum o cara aos 18 anos começar a pagar aluguel pro próprio pai se ele ficar em casa. Entendeu? Tá brincando. Meu. É assim, você vai ficar em casa a partir dos 18, então você paga aluguel. Então eu convivi com muitas pessoas... fora da cultura, né? Exato. A gente vê isso nos filmes, né? Normal, 18 anos ele vai embora, então, vai pra faculdade e nunca mais volta. O relacionamento familiar não existe, então é todo mundo muito órfão. Então todo mundo mora sozinho desde novo. Aos 16 anos o cara já é maior de idade, então ele já vai viver sozinho. Então isso que cidade? Isso em Londres. Isso em Londres. Diferente da Itália, a Itália já é mais conservadora. Que ano que era isso? Nossa. Essa solenidade. Só há muito tempo atrás, 2004, eu acho, velho. Faz tempo atrás, assim. Só que... Então eu entrei nessa cultura alternativa. 2004 eu estava em Fernandópolis, lembro muito, Londres. Igual. Eu achei Taubaté mais parecida. A temperatura, principalmente. Taubaté eu achei mais parecida aqui. Calor, velho. Levantava a mão, queimava. Pelo menos alguém elogiando minha cidade querida aqui. Fernandópolis chegava no trevo da cidade e tinha um demônio tomando banho de mangueira. Acho que não tava aguentando. Tinha o quê? Um demônio tomando banho de mangueira, assim. Não. É um calor, cara, é um calor. Falou ele, Rio Preto, a cidade das covas, que já tem na rua, os buracos. Meu Deus. Só se enterrar. Que isso? É briga de cidade, mano. Briga de cidade. Rivalidade, clubismo aí, velho. Isso, mano. Vamos falar não, senão o Santa Gertrudes aqui vai ser... Santa Gertrudes, vou chamar todo mundo de lá, vocês vão ver o que vai acontecer aqui, mano. Os caras não tem perdão, vem. Meu Deus. Chega rápido. Muito bom, cara. Mas então é assim, mano. Foi uma parte da minha vida que eu acho que onde foi a minha ligação com o público que eu mais tento alcançar hoje, entendeu? Que é essa galera. Mas quando foi a sua... Então... Seu encontro com Jesus no meio de todo esse caos? Eu tive vários insights, assim, durante, sabe? Várias chamadas de Deus. Só que quando eu estava chegando aos 18 anos, fazia um tempo que eu não vinha pro Brasil já, e eu comecei a me preocupar. Falei, eu acho que eu vou morrer rápido, pelo estilo de vida que eu estou vivendo, assim. Eu acho que eu não duro muito tempo mais, assim, não dormia, só loucura. Falei, então... Eu comecei a pensar na vida, sabe? Eu comecei a refletir e falei, e se, por acaso, aquela história que a minha família sempre falou, mano, que a minha mãe morreu acreditando, tá ligado? Que meu pai viveu todo esse tempo, foi verdade. Sabe? A história que construiu a história da minha família, sabe? Se isso for verdade, e se Deus existe? E daí eu comecei a pirar na possibilidade de pensar que eu tivesse... Na verdade, porque eu pensava que eu tinha realmente experimentado a vida. Isso que foi vida, tá ligado? Uhum. Na minha ideia era essa. Não, adolescente, vivo sozinho, fiz o que eu queria fazer, isso é vida. E de repente eu percebia um vazio enorme dentro de mim, uma galera também mais vazia, mais perdida ainda ao meu redor. Eu falei, e se Deus existe? Isso é real? E eu desperdicei a minha vida sem conhecê-lo. Essa foi a parada que começou a falar, mano, se é verdade isso daqui, vida realmente é ele. E eu acho que eu vivi quando, na verdade, eu desperdicei. Desperdicei minha vida, mano. Aí eu comecei a falar, eu preciso conhecer Deus, cara. Eu preciso conhecer Deus. Eu comecei a ficar louco. Preciso conhecer Deus. Só que eu falei, não pode ser. Talvez seja Cristo, mas não é o que meu pai acredita. Sabe? Eu acho que tem um caminho alternativo, paralelo a isso. Eu comecei a ir pra várias paradas. Eu tava na vibe do LSD. Então, assim, eu tomava LSD e ia pro parque meditar. Mas teve um dia que eu tomei... Vem comigo, senhor. Teve um dia que eu tomei LSD e eu fui ler aquele livro do Paulo Coelho. Disco voador, mano. Jesus vindo disco voador, assim. Não, mas isso é assim, tá ligado? Isso era fome. Era fome do coração, entendeu? Era fome do coração. Era inocente pra você. Já vivendo em uma realidade deturpada, porque eu já estava envolvido num mundo louco, tipo, muito fora do que a minha família gostaria para mim. Então, assim, eu estava buscando a Deus e eu achei que existiriam outras formas. Então, eu comecei a ler livros, por exemplo, hindus, Adita, e comecei a meditar, e o movimento hippie, e maconha vai salvar o mundo, e faça amor, não faça guerra, e não sei o quê, e LSD, e Paulo Coelho, e fui entrando nessa pira. Zé do Caixão. E Zé do Caixão, e lendo a Bíblia junto, e misturando tudo. Meu Deus. Eu fui misturando tudo e foi ficando cada vez mais confuso para mim. Até o dia que
Isso foi antes? Foi, tá vendo? Ainda tem uma sequela da parada. Conhecemos alguém assim. Temos alguém no nosso Alguém assim no nosso time. Mas assim, Às vezes isso esquece até a aconteceu virada tudo. da bateria, esquece. No meio disso tudo, antes de chegar no ponto final, no meio disso tudo, eu vim pro Brasil. No meu aniversário. 18 anos. Fiz 18 anos e vim pro Brasil. Você foi pra Inglaterra com 14? Eu fui com 14 pra fora do Brasil. Fui pra Itália, depois pra Inglaterra. Com 18 eu fiz aniversário. O que eu comprei? Com 18 anos, ao entrar no aeroporto, uma garrafa de uísque. Olha aí. Com 18 anos eu Porque posso você comprar. podia. Porque antes eu usava documento falsificado, entendeu? Tipo, molecada... Eu comprei, orgulhoso. Olha a cabeça, tá ligado? Vim pro Brasil. Aqui no Brasil, o que eu ganhei? Era meu aniversário. Um primo meu me deu um CD do Resgate e o outro me deu um CD do Thales Roberto, na sala do pai. Tá ligado aquele CD? CDzão bom. Peguei os dois CD. Falei, mano, o que eu vou fazer com essas paradas? Estamos falando aí de 2010. Isso 2010. Isso 2010. Fazer 18 anos. Peguei aqueles dois CDs, falei, mano, da hora. Legal, levei, meus primos me deram. Voltei na Inglaterra com essa pira. E, tipo, preciso conhecer a Deus. Preciso conhecer a Deus. Aí, velho, 31 de dezembro de 2010, eu falei assim, minha vida não tem sentido, eu não vou... ela vai acabar a qualquer momento. Pode ser essa noite, que era a pior festa do ano, assim. Virada do ano era a gente preparou o ano todo para essa festa. Pode acabar aqui, então eu não vou para essa festa e eu vou fazer a busca da minha vida essa noite. Se Deus existe, eu vou encontrar ele hoje. Aí eu falei, mano, liguei para meus amigos, falei, eu não vou, você pode pegar tudo, passa aqui em casa buscar, leva tudo, eu não vou. Os caras, você tá maluco, mano? Não sei o quê. Tipo, na Inglaterra, ninguém fala com ninguém. Naquela noite a galera batia na minha janela para eu sair de casa. Tipo, não vou. Aí Que cidade aqui no Brasil isso? Isso Londres. Isso Londres. E daí nessa noite, cara, eu cheguei diante de Deus, mano. Coloquei o CD do Thales, sem brincadeira, mano. E aquela noite quebrou minha vida no meio, assim. Que legal, mano. Não sabia que... Sério, mano. Foi o CD do Thales. Foi o CD do Thales, mano. E é até legal falar, porque realmente, velho, foi uma noite, assim, é a noite que minha vida começou a mudar, mas foi um grande encontro com Deus. Um grande start ali. Foi, cara. Foi ali que eu não conseguia amar ninguém, não sentia amor, eu tinha dúvidas sobre Deus, eu tinha dúvidas sobre mim, eu tinha culpa ao mesmo tempo, porque quando eu me comparava a minha vida com aquilo que eu ouvi sempre de evangelho, eu não era digno, aquilo que era proposto. Então eu falei, velho, mas o que eu tenho... todo dia o pecado vem, mano. me chama. Cara, tipo... Eu tinha um preconceito, não vou falar preconceito, mas eu tinha essa falta de entendimento e maturidade de compreender os 5 ministérios, sabe? Sim. Eu converso muito com o Dave sobre isso, assim, sobre a cobrança que os pastores têm em cima dele por ele não pastorear. Os profetas por ele não profetizar. Sim, é sempre... e por aí. E ele falou, mano, eu sou evangelista. Então, Exato. tipo assim, quando o Thales surgiu, ele não tinha uma canção que me alimentava, tá ligado? Sim, assim, porque não era... Não era minha estação. Eu tava vivendo outras coisas, eu Sim. curtia outros tipos de canções que me alimentariam o espírito, era uma outra vibe, uma outra galera. Então, tipo, eu tinha... Até que ela fala de, é muito raso, um som Sim. raso. E até que um dia um menino louco, Ortiz, chegou em mim e falou assim, Brunão, eu sei que você não curte, você não ouve muito, né, tal. Eu falei, não, cara. Eu falei assim, Bruno, deixa eu te falar, cara, o melhor presente para você dar para um novo convertido hoje, primeiro é uma Bíblia e segundo é o CD do Thales. Mano. Eu falei, quê? Ele falou, cara, ele canta cada Foi. faixa sobre as angústias do que eu tô passando. Eu, exato. sério, mano? Ele falou, cara, Brunão, todo dia o pecado vem e me chama. Exato, Mas cara. eu escolho Deus. E ele começou a falar Nossa, as letras muito como uma arrepio, declamação cara. e uma oração. E eu falava, cara, e eu lá já era pastor, tá ligado? Já Sim, tipo, não era a minha guerra, não eram as minhas lutas. E eu Sim. falei, cara, ali foi realmente o meu passo de ser um aficionado e apaixonado sobre o movimento dos 5 ministérios para edificação dos santos. mano. Foi o start também, foi através do que me falaram sobre um novo convertido, me falando sobre o CD do Thales e tal. E que louco saber que esse Cara, tinha foi. alguma canção, Cara, com certeza foi o CD todo, mas foi, teve mas alguma porque, canção mano, que teve aquele... E eu tava limpo, velho. Eu fiquei limpo a semana toda esperando esse momento pra falar Uau. com Deus. Não foi uma viagem minha. Porque eu tinha essa, mano, vou viajar ou eu vou falar com Deus mesmo? Então eu tava limpão. Coloquei o CD todo, cara, e foi todo. Mas na hora que ele chegou assim, que ele começa... Sabe quando você está aí no quarto em oração, Deus luta por você, né? E te pega pelas mãos, alguma coisa assim. Eu não lembro, então, É uma hora que É ele começa... espontâneo. Não, é espontâneo. De qual Espontâneo. música, sabe? Mano, eu não Aí é lembro a demais. música, porque... eu não lembro. Sei que foi aquele momento... E aquele momento, cara, quebrou minha vida. E assim, a minha conversa com Deus foi assim... Tudo que eu tenho pra te oferecer são os meus pecados. Não tenho mais nada, cara. Nossa. Eu não tenho mais nada. Não tenho nada de bom, nada. E, mano... ali, velho... O evangelho, velho... Forte. Foi pra um cara que vivia atrás de experiências e sensações ali, mano. O amor de Deus, cara.
É difícil falar, porque quem teve um encontro com Jesus sabe, não é uma parada, não é uma viagem, mano. Entrou assim, cara, entrou o amor de Deus, e eu não só descobri que Deus existia, porque era a pergunta que eu fazia, mas que esse Deus que me ama. E eu nunca tinha sentido esse amor. Nunca, mano, nunca. Não sei porque pela minha história, distância da família, nunca tinha sentido, sabe? E ali foi instantâneo, um cara que eu rejeitei amar. A partir daquele momento eu falei, eu nasci para amar Deus. Deus me ama e eu amo Deus. É isso que eu vou fazer da minha vida. Eu vou buscar, eu quero Deus, cara. Eu quero Deus. Eu fiquei louco aquela noite, falei, eu quero Deus. E eu quero sentir mais esse amor. No dia seguinte eu liguei para um amigo meu italiano, falei, mano, eu entreguei minha vida para Jesus ontem, velho. E ele começou a rir do outro lado, falou, mas você tá louco? Falei, eu entreguei, velho. Você não tá entendendo nada, mas eu entreguei. Meu corpo arrepiadão, assim, todo mundo. Eu tava vivendo um amor, louco amor por Deus. Eu comecei a devorar os evangelhos. Eu tinha uma Bíblia em italiano jogada em casa. E eu comecei aqueles próximos dias falando, devorando o evangelho muito, lendo sobre Jesus, porque eu ainda tinha muito preconceito com a Bíblia. Depois a gente pode falar sobre essa parada. Vamos entrar nessa sequência. Eu tinha muito. Então eu falei, mano, Jesus tá certo, tá ligado? A religião das letras vermelhas. Então, Jesus tá certo, o resto eu ainda não Frase ligo legal, religião das letras vermelhas. Mas tem essa parada, tem. Os caras só creem nas letras vermelhas. Aí eu comecei muito, fui fundo e comecei a pregar, mano. Comecei a pregar no trabalho, aí tinha um italiano comunista no trabalho. Nossa. Bate bastante. E eu, velho, amor, velho. Tava cheio de amor por Jesus, cara. Só que ainda com a vida toda torta, tá ligado? Mas aí eu queria de Cristo, aquele Jesus que eu encontrei. Tipo, caindo e levantando, ainda tudo na Bíblia não faz sentido. Jesus sim, Jesus amor e tal. Ele falou, mano, se Jesus é mó viagem, velho. Falei, cara, como, cara, você não... Cara, olha Jesus, mano. Eu apaixonadaço por Você quer bater no cara? Mano, olha isso. E eu comecei... mano, eu falei, velho, você não sabe que Jesus é maior do que tudo, velho. Ele é maior do que o inferno, é maior do que o céu, é maior do que o seu pecado, é maior do que as suas culpas, é maior do que tudo. Cristo é maior, velho. E eu tava muito louco pregando. Ele falou, mano, assiste esse documentário aqui. Ele mandou pra você? Mandou. Mano, por isso o perigo da internet. Por isso eu tô tanto na internet, tá ligado? Que é um perigo a internet. Eu, respirando de novo, depois de uma vida tão sombria, respirando, tendo vida, o cara me joga um documentário. Sobre o quê? Eu vou até falar o nome do documentário, porque é uma porcaria, mano, esse documentário. É um lixo, nem ateu acredita nisso, o Zeitgeist. Mas tem uma seita em cima desse documentário, Zeitgeist. Que é uns caras que começam falando dos Illuminati. Então você pega uma geração que já duvida de tudo, e os caras começam, os caras estão controlando o mundo, não sei o quê, o demônio e tal, você é um escravo, E na época era o George Bush, o Bin Laden, Nossa, era o ápice da parada. Isso aqui. Aí chegou em Jesus. E os caras vêm com um monte de argumento vazio, mas que pra um moleque ali, eu tinha 18 anos e tal, fez sentido. E, mano, eu lembro o dia que a minha fé apagou, velho. E eu deitei na minha cama assim. Falei, putz, mano. O que eu vou fazer agora? Tá ligado? Isso é mentira também, mano. Jesus não existe, cara. Aí eu fiquei mal, mano. Aí eu fiquei muito mal. Aí eu falei, então qual é a verdade? Tem que ter uma verdade, porque nunca saiu da minha cabeça que existe um Deus. Decepção, com ter sido enganado, com ser manipulado. E tudo que eu tinha colocado na minha vida lá de novo. E esvaziou. E ali eu entrei na era mais dark da minha existência. Foi ali, cara. Porque até então, Jesus estava ali e tal. Ali, a partir daquele momento do documentário, entrei numa fase dark. Eu deixei de crer em Cristo, mano. Sabe o que é isso? Deixei de crer em Cristo. Jesus não existia mais, mano. Era tudo uma mentira. Bicho. Mano, e nisso... Foi. E daí eu fui mais ainda para o LSD, mais profundo ainda. Aí eu comecei a meditar mantra hindu, que eu nunca tinha feito. Eu meditava e ficava falando... Jesus, vem me visitar, Espírito Santo. Eu ficava, sabe, os mantras? Eu ficava assim. Pra um mobugai feio de tal, antes de tudo, como não acredito na Bíblia, quando eu acredito só em Jesus, eu ficava meditando. Aí Jesus não existe mais, eu vou meditar o quê? Vou invocar os mantras hindu. Aí um dia eu tava no meu quarto, tomei um LSD, fui meditar mantra hindu, cara. Aí você voltou pra... Aí o diabo veio no meu quarto. Nossa. Aí eu fugi de casa. O bagulho ficou trevas no meu quarto. Eu falei, meu Deus, eu fui embora, eu saí de casa, tava sozinho, saí fora com medo. Falei, nunca mais eu chamo esse mantra aí, que bagulho esquisito. E entrei numa paranoia, mano. E fiquei perdido dentro de mim mesmo. Aí entra o meu pai de novo. Nisso de dezembro. Isso tudo com 18 anos. Isso tudo com 18 anos. Nossa, cara. Mas passou uma vida aí nessa história. São 5 temporadas, mano. Não, olha, mano, eu tô falando com um cara de 60 anos aqui. Cara, aí, mano... Aí o que acontece? E nisso eu comecei a namorar
Depois dessa parada, a mina era filha de uma bruxa. Nossa, mano. Mas que A é bruxa, isso? mano, falava com árvore. E daí eu comecei, cara, a ficar mal demais, assim, louco, sabe? Minha cabeça confusa. Eu achei que não ia ter mais solução pra minha cabeça, achei que tinha pifado mesmo. E nos momentos de maior desespero, no dia de maior desespero, meu pai me ligou e falou, cara, vem pro Brasil. E eu lembro até hoje que eu falei, pai, eu não sei o que tá acontecendo. E eu não sei como meu pai sabe, eu nem sei se ele lembra dessa conversa, mano. Mas ele falou assim, Luca, isso é coisa da sua cabeça, isso vai passar. Falou isso pra mim. E aquilo me trouxe paz na hora. Falei, então eu vou pro Brasil para resolver isso da minha cabeça, porque eu tinha perdido a consciência, tipo, a realidade já não fazia mais sentido. Eu tinha entrado numa pira que é até difícil explicar, assim. Só quem toma LSD entende, sabe? Quem tomou sabe que você entra num universo paralelo, realmente. E ele falou, vem para cá, fica 3 meses comigo e interpreta pregadores. Você vai interpretar, você fala inglês, eu tô fazendo uma conferência, a conferência se chamava Semeadores de Fogo. Isso você já falava italiano? Isso eu falava inglês, italiano. Eu falei, beleza, 3 meses você me paga a passagem, eu fico 3 meses e volto pra Inglaterra. Não pensei que eu vou aí me converter. Eu nem tava acreditando em Jesus mais, tá ligado? Interpretar Então bora, mano. Vamos lá ganhar uma grana. Você me dá um salário ainda, paga minha passagem. Eu viajo onde que era? No Nordeste, praia. Falei, demorou. Vou aí resolver esse problema na minha cabeça. E fui. Só que, cara, aí foi quando eu cheguei pra ficar 3 meses, eu fiquei 5 anos, entendeu? Nossa. Porque eu cheguei para fui eu, meu pai e um pregador de 90 anos, que há 60 anos pregava o evangelho, apaixonado, evangelista, maluco, que ele pregava para as árvores também. A menina falava com a árvore lá, ele pregava para as árvores. O cara era assim, Jesus, evangelismo. Você estava falando com ele, ele parava, ele lia a Bíblia, citava os salmos, acordava cantando. Eu falei, meu... Ele era da onde? Canadá. Ele era ucraíno, mas cresceu no Canadá. Com histórias de, tipo, entrou na China com mala de Bíblia, ele e a esposa, na China comunista. Pregou na Ucrânia sendo perseguido pelo Exército Vermelho. Então eu falei, uau, que história, isso é vida, velho. E o cara com 90 anos, a mulher já tinha falecido fazia 5 anos. O cara tava aqui ainda pregando, cheio de vida. Eu falei, isso é vida. Eu não quero ser o Kurt Cobain mais, que morreu com 27. Eu quero viver até os 90 desse jeito. Entendeu? Mudou, eu falei, velho, isso é vida. Aquilo que eu experimentava, não. Então, isso começou e conviver com eles, e ver meu pai e ele, a convivência dos dois, e o que acontecia nos cultos, aquilo foi tomando meu coração, sabe? E Jesus foi, de novo, me preenchendo e começou a me lembrar da minha infância com Cristo, cara. E você lembra daquele amigo que você tinha, Jesus, que, velho, na minha infância... Eu estava aqui com vocês, só que eu tinha que sair sozinho para falar com Jesus, porque era ali falando com Jesus que era o meu amigo real na infância. Sabe por quê? Minha mãe faleceu, desde criança eu ouvi que minha mãe estava no céu com Jesus. Falei, esse Jesus é muito legal, esse céu é muito legal, então era muito real para mim. Eu sempre fui muito real. Céu, Cristo são muito reais. Não é só algum personagem de um livro. Ele é real, ele está com a minha mãe, é um lugar maravilhoso, é para lá que eu vou. Eu viajava, ficava vendo as estrelas, qualquer hora ele aparece para mim. Eu tinha essa expectativa toda hora que eu ia ver Jesus. Então ele começou a me lembrar dessa infância, cara. E a minha vida, sabe? Eu falei, então eu tenho que tomar uma decisão. E a primeira decisão é terminar esse namoro. Eu estava aqui ainda, a gente trocava e-mail na época, não tinha WhatsApp, nada disso. Falei, eu tenho que terminar esse namoro, porque é uma questão de vida ou morte, mano. Primeiro, eu vou atrapalhar a vida dela, porque eu estou em outra vibe, e eu não quero que ela faça. Segundo, se eu continuar, eu vou morrer de novo. Então eu peguei e escrevi um e-mail para ela, mano. E-mail ou um depoimento no... Um e-mail, não era e-mail. Eu escrevi um e-mail, e eu falei assim, cara, eu tenho que pregar para ela nesse e-mail, porque talvez é o último e-mail que eu vou falar com ela, e tem que ser agora. Eu comecei falando e tal, eu falei assim, olha, eu me apaixonei por um homem. No e-mail. Eu fiquei imaginando ela lendo isso. Pô, eu esperava tudo, mas se apaixonar por um homem também não, né, velho? O cara me deixou na Inglaterra pra ficar com o cara. E eu comecei, velho. E ele conhece tudo de mim. Ele conhece meu coração como ninguém. Ele tem planos maiores do que eu podia imaginar. O que ele tem me mostrado e me ensinado e pá. E esse homem é Jesus. Eu sei que a ideia que você tem de Jesus é de uma religião ou de uma figura histórica, mas eu tive um encontro com esse Jesus. A minha vida não é mais a mesma. Eu não tenho mais os mesmos interesses. Eu não quero ir para os lugares que eu queria ir antes. Eu quero entregar minha vida para ele, se for necessário morrer por ele. Eu quero morrer por ele. Eu encontrei minha vida, eu não volto mais. Então siga a sua vida, que eu não volto mais. E foi aí. E aí começou tudo, cara. Uau.